Bem-vindos a mais um Bate-Papo de Padaria, o podcast que acontece aqui na Big Pan 24 horas. É um papo com Samuca. Hoje eu estou feliz porque nos últimos 2 anos eu tenho me dedicado um pouquinho ao ciclismo, né? Emagreci 26 quilos. Bastante. Hoje subi o Morro da Cruz de novo, estou treinando a subida. E vou ter o privilégio de entrevistar um cliente. Conheci ele aqui nesse Espaço Café, de manhã, de tarde. Vem se alimentar. Muitas vezes trouxe alguém para orientar durante o café, porque ele é treinador e triatleta. Vou ter o privilégio de entrevistar o William Dutra. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Samuca. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, porque, eu tô sempre aqui como um cliente, né? Verdade. Como tu mesmo falou. Então, tô sempre comprando um pãozinho aqui embaixo, que eu moro muito próximo daqui. Ah, tu mora aqui perto? Moro aqui pertinho, dá uns 200 metros daqui. E trago meus alunos aqui para fazer reunião, conversar, bater aquele papo, que às vezes precisa aquele papo um pouquinho mais próximo com o treinador. Então, estamos sempre por aqui. Por isso que eu falo, papo de padaria, aquele papo verdadeiro. Às vezes é descontraído, às vezes é muito sério, às vezes é uma reunião de negócio, às vezes é uma orientação profissional. Tem muitos professores que vêm dar aula aqui, às vezes, o pessoal vem trabalhar. Então, nosso Espaço Café, ele é democrático. Democrático. Recebemos as pessoas, né? Cada um no seu momento, cada um na sua vibe. E ter você aqui como um triatleta, tem crescido muito esse movimento de cuidar do corpo, de se movimentar. Como é que você está percebendo esse movimento? Pós-pandemia, que a gente teve aí a partir de 2020... o crescimento de pessoas querendo praticar esporte, seja ele qual for, né? Mas a gente vê muito, lógico, né? Eu digo que a gente vive numa bolha, eu vivo numa bolha do triatlon e da corrida, certo. E eu vejo esse boom gigantesco da corrida e do triatlon, a corrida como um primeiro momento e depois o triatlon, mas a gente percebeu muito esse boom das pessoas querendo cuidar da sua saúde pós-pandemia. Porque na pandemia, infelizmente, a gente teve muita perda, né? Muitas pessoas morreram, e por muitas das vezes por não ter cuidado da sua saúde antes. Foi sério, né? Foi bem sério. E aí agora a galera começou a realmente olhar para a sua saúde. A gente vem vivendo um momento de que as pessoas estão cada vez mais buscando cuidar da sua saúde sem falar em remédio. Buscar cuidar da sua saúde antes de ir para o hospital, digamos assim. Mudança de hábito, qualidade de vida. Exatamente. William, e como você chegou nesse nível de ser um treinador, triatleta? Isso veio lá da infância? Você é natural daqui mesmo? Sou de São José, sempre morei em São José, morava no Roçado. Agora moro no Cobrasol. Josefense do Roçado, Josefense do Roçado, há 36 anos. Pô, novinho? Novinho. Ainda faço 37 mês que vem. E eu comecei no esporte, primeiramente por conta da minha irmã, que jogava handebol aqui no São José, aqui próximo do ginásio aqui de São José. E aí eu comecei no esporte por conta dela, ela jogava, eu queria também saber como é que era, sempre gostei na educação física de jogar, de estar em movimento. Então eu comecei no handebol quando eu tinha 10, 11 anos. E aí, quando criança, né? Eu tive um problema no coração, eu tive 3 ataques de arritmia cardíaca enquanto estava brincando na rua. Criança? Como é que foi isso? Com 10 anos. Estava brincando na rua. Conta mais sobre isso. Com os amigos e tive um ataque de arritmia e me deixou muito assustado, não sabia o que estava acontecendo. Estava me deixando sufocado. E aí eu saí correndo para dentro de casa e falei para meus pais que eu estava me sentindo muito mal. Aí meu pai me deitou no chão e contou meus batimentos cardíacos. E tava acima de 230 batimentos por minuto. Sério? Criança, né? Meu pai se assustou demais, me levou pro hospital. E aí começou a rotina de investigar o que estava acontecendo. Né? Tive 3 episódios. 3 episódios? 3 episódios. Eu tive mais 2 depois de ter a primeira consulta com um cardiologista. E aí... E tu lembra, tá muito agitado no dia, muita corrida? Tava brincando na rua. De boa. Naquela época, Era 20 nada, há 25 anos atrás, a gente brincava na rua, jogava bola, brincava de esconde-esconde, enfim, pega-pega, cagurizada na rua. Brincando, e eu lembro de, num momento assim, me sentir muito agoniado. Aquele coração aqui assim, parecia que ia explodir, parecia que ia sair pela boca, me sufocando. Aí eu fui pedir socorro pro meu pai, por saber que tinha algo de errado. Certo. Aí meu pai me levou pro hospital. E aí começou as investigações e o médico, o cardiologista pediatra, disse que eu tava com arritmia cardíaca e que eu tinha que tratar de alguma forma, sem ser o remédio.
e que era pra procurar fazer natação. Isso é genético, é alimentação, Não, atividade... a arritmia cardíaca ela pode ser genética ou não. Ou não? Então, no histórico familiar, não tem ninguém com problema cardíaco. Olha só. Apesar de ou não tem ou não descobriram, né? Ou não investigaram. Então, Entendi. Digamos que na minha família, por inteiro, eu sou o primeiro que sou contemplado com esse problema cardíaco. E aí, naquela época, há 25 anos atrás, o médico mandou eu fazer natação, porque era um esporte muito completo, né? Certo. E ia me ajudar muito no cardiorrespiratório. A natação é um excelente esporte pra bom natação, ajudar. né? E, inclusive, né, todos os pais deveriam colocar as crianças na natação. Ainda mais quem mora em Florianópolis, a gente mora numa ilha. Aprender a nadar é fundamental. Tem que aprender né? a nadar, é fundamental. É sobrevivência, né? Acho que todo mundo deveria aprender a nadar. Se a gente for pra Austrália, hoje a natação é meio que obrigatório lá deles. Ah, é? É um país que é muito voltado pra natação. E lá eles têm como prioridade de vida e na escola mesmo. A criançada já tá nadando. Esse episódio, na época, como criança, te abalou? Não me abalou porque eu não sabia o que estava acontecendo. Entendi. Aí eu não entendia muito. Entendi. Tinha 11 anos ali, uma criança de 11 anos, não entendia muito o que estava acontecendo, sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era. Não ligava muito para isso, fui pro pediatra, né, o cardiologista, e a gente começou a investigar e ele falou que eu tinha que fazer natação. Só que há 25 anos atrás, meu pai, eu não venho de uma família rica, meu pai era policial militar, hoje aposentado, graças a Deus. E não tinha condições de pagar uma natação. Se hoje a natação já é caro, imagina há 25 anos atrás, ele não tinha condições de pagar, era muito dinheiro na época. E eu digo que, pela feliz coincidência, que não é coincidência, eu sei muito bem que Deus colocou as pessoas certas na minha vida, né? Na mesma semana que eu descobri esse problema, entrou uma professora dentro da minha sala, ali no Conceição, no colégio onde eu estudava, aqui no Roçado. Ah, é? Uma professora que é a Elinai, hoje ela ainda está no projeto da escolinha de triatlon. Trabalhei com ela na outra assessoria que eu trabalhava. Ela entrou na minha sala e foi lá contar pra gente que agora ia ter um projeto de um tal de triatlon. Não prestei muita atenção, não prestei muita atenção no início, na mesma semana. Mesma semana, eu descobri o problema na segunda-feira e na quinta-feira ela estava lá na sala falando sobre o projeto do tal do triatlon. E aí, por incrível que pareça, no início assim não prestei muita atenção, mas ela falou que o triatlon era algo que tinha natação, ciclismo e corrida. Quando ela falou natação, sabe aqueles cachorros que levantam a orelha? Preciso fazer. Preciso fazer. Aí era um projeto totalmente gratuito. Eu pensei, meu pai não pode... E era da particular ou era da prefeitura? Não, gratuito. Não, ainda não era da prefeitura. Naquela época não era da prefeitura. A gente tinha patrocínio de empresas particulares, né? E era um projeto da federação. Acontecia no Roçado. Qual natação? Na Tutubarão. Na Tutubarão? Na Tutubarão, Como é que é o da nome da Naida. professora? A Elinai, é filha da Naida. Ô, Elinai, que bonito, hein? Quem sabe um dia você vem contar desse projeto aqui eu no acho Papo que é de Padaria. Que legal. Muito importante chamar a Elinai pra contar um pouco desse projeto que nasceu lá em 2002. Alguém comentou comigo desse projeto. Lá em 2002 começou. Isso foi em 2002? O projeto. 2002. Então tu foi um dos primeiros alunos? Eu fui um dos primeiros Primeira alunos. leva. A primeira turma da escolinha de triatlon do Brasil, eu participei. Foi, né, conhecido a primeira escolinha de triatlon do Brasil em 2002, eu participei, Olha, galera, que é daqui de São José. Primeira turma de um projeto para crianças de triatlon do Brasil. Tá aqui um fruto. Exatamente. Que é professor hoje, treinador e triatleta. Que legal, hein? E aí aconteceu que... Bateu na veia? O projeto era de graça. Eu assim, se meu pai não pode pagar natação 2 vezes na semana, eu posso fazer pelo menos natação 1 vez por semana. Que era um treino de corrida, um treino de ciclismo, um treino de natação por semana. Cheguei em casa, todo feliz, contei pro meu pai falou, pode ir, não tem problema. Só vamos depois no cardiologista perguntar se tudo bem nadar e pedalar e correr também. Ele aceitou, tá tudo certo. Né? O cardiologista disse que podia, só tomar cuidado. Se tivesse mais algum ataque cardíaco, era pra comunicar, voltar no médico. E aí eu comecei no triatlon, ainda jogando handebol. E depois de 2 anos, daí eu saí do handebol, fiquei só no triatlon. Aí, por isso que eu sempre digo, né, que o esporte salva muitas vidas. O esporte salvou a minha vida. Porque se não fosse o triatlon, eu não sei se ainda estaria vivo ou se aconteceria mais alguma coisa, porque a arritmia cardíaca, ela é benigna, a minha, mas pode acontecer alguma coisa que
possa vir Te deram acometer, né? alguma dica, além de prestar atenção para trabalhar isso, e você foi desenvolvendo essa capacidade do coração? Como é que na prática funciona isso? Então, na prática funciona da seguinte forma. Eu tenho arritmia cardíaca até hoje, inclusive eu vou fazer um procedimento no dia 17 de abril, vou fazer uma ablação. Né? Ablação? É um catéter que entra pela virilha, vai até o coração, descobre qual que é o nódulo que está disparando à toa, e aí vai lá e cauteriza esse nódulo, mata o nódulo, né? Para que ele não dispare sem razão. Eu tive mais 2 ataques agora, recentemente, em dezembro e agora em março. Uhum. E aí a cardiologista pediu pra gente fazer um estudo eletrofisiológico justamente para fazer isso, né? Que é esse catéter que vai até o coração e faz essa ablação. Mas é algo bem simples, é um procedimento simples, eu vou voltar a treinar logo depois, então tá tudo certo. Mas voltando lá, quando eu falei que o esporte salva muitas vidas, eu digo sempre que o esporte me salvou e eu gosto muito de ver e ouvir histórias de pessoas que o esporte salvou a vida. Né? E eu gosto hoje de levar o esporte para as pessoas que salvem a vida delas também, porque eu acredito muito no poder do esporte. Né? Naquela época, eu digo que o esporte salvou minha vida porque foi isso, eu me apaixonei pelo triatlon. Tô desde 2002 treinando, competindo, já fui campeão brasileiro, já fui campeão catarinense. No triatlo? No triatlon, Você é campeão brasileiro? Campeão brasileiro de duatlo, na verdade, Duatlo. que é um primo do triatlon. A gente primeira- corre, pedala e corre. Primeira prova, assim, que você participou foi Primeira prova, uma prova de corrida. quantos anos? Da Maratona de Santa Catarina. Era a Caixa que patrocinava ainda na época. Eu tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos. 3 quilômetros de corrida. Primeira prova da minha vida. Eu tenho a medalha até hoje. E tu ganhou? Não. Fui pra participar. Era um projeto da escolinha. A gente foi lá só pra participar. Era muita gente. E era chamado de maratoninha. Entendi. Era bem legal, assim, tipo, o início, né? Minha primeira prova de triatlon, lembro até hoje, na base aérea, em Florianópolis. Nadava um pouquinho lá, entrava dentro da água, dava uma voltinha lá no trapiche, pedalava um pouco, depois corria mais um pouco, pra gente começar a se ambientalizar, né, com o triatlon. Certo. A gente aprende muito no início do triatlon o que é nadar, o que é pedalar, o que é correr. No início, sempre com muitas brincadeiras lúdicas pra não forçar a criança já direto como se fosse um treinamento. É mais uma brincadeira É mais uma orientada. brincadeira. Isso, orientada, exatamente. Entendi. Mais direcionada para aquilo que o esporte vai levar, né? E o projeto que vive até hoje, graças a Deus. E hoje o projeto ele é da Prefeitura de São José. Que E a legal. Linai ainda coordena esse projeto. Ah, é? Até hoje. Com o tempo parado, voltou. E hoje contempla muitas crianças, de manhã e de tarde. Hoje, por incrível que pareça, eu sou presidente da associação de triatlon, que é a Detrisc, que é a que faz os projetos da escolinha de triatlon. Quantos atletas tem lá treinando hoje na escolinha? Tem pra criança, adolescente e adulto? Ou como Não, é é só criança. Só criança? Só De crianças. quantos anos a aham. quantos anos? É de 8 anos a 14 anos. Ou de 8 a 16, alguma coisa assim. De 8 a 16 anos. Então pega bem essa fase que as crianças estão iniciando realmente no esporte, que querem fazer algo diferente, ou que os pais querem que a Que eles façam. criança conheça um esporte, né? Qual que as crianças mais gostam das 3 modalidades e qual que é o maior desafio delas? Eu acho que eu acredito que o que mais gosta é a natação. Natação, porque a maioria das pessoas não tem a piscina não tem a como piscina em acesso. casa, né? e ter uma piscina aquecida pra ir nadar. Hoje ainda acontece na Tutubarão, na escolinha. A escolinha de triatlon acontece na Tutubarão, que é ali no roçado da escola de natação, aonde eu aprendi a nadar, aonde eu treinei por muitos anos. E é muito legal ver que o projeto perdura até hoje, porque a gente pode conhecer 1 milhão de Williams ou de outros amigos que estão, desde aquela época, treinando e trabalhando também. Tem um amigo, um grande amigo de infância, o Gabriel, que trabalha comigo hoje, tá trabalhando comigo hoje na minha assessoria. A gente é sócio, né? Aham. Eu, ele, o Luiz e o Ian, então somos 4 sócios na assessoria. E o Gabriel também começou na escolinha de triatlon lá em 2004. Eu tenho 2 anos a mais de triatlon do que ele, mas o Gabriel com 8 anos a gente se conheceu. Ele também é fruto da escolinha, também é treinador de triatlon, é um baita de um triatleta. Então a gente formou ali, a gente diz que a gente formou uma grande família. Até hoje, os amigos daquela época ainda se encontram. Se encontram. Para tomar café, uns com filhos, uns casados, outros com a sua própria vida. Mas a gente sempre está conversando, sempre se falando. Agora chegou aquele momento que nós adoramos, daquele cheirinho gostoso, cheirinho bom, um café gostoso, Boa. um café Brasitália, onde o café é protagonista. Para você que é um triatleta, um treinador,
nesse momento do café, é como se fosse chegar no pódio, É né? a vitória, né? É a vitória. O que eu preciso, o que as pessoas precisam para ser um campeão? As pessoas precisam de determinação para ser um campeão. Se não tiver determinação e constância, não vai ser. Então, se você quer ser um campeão, meu amigo, determinação, vá para cima e celebre. Bom ter você aqui. Opa, Momento obrigadão. Brasitália, onde o café é protagonista. Café, qualquer horário é bom, né? É bom. Pô, cafezinho, Passado, coado, qualquer jeito, é muito bom. expresso, com leite, cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Brasitália, experimente aqui na Big Pan. Uma pergunta para você que tem essa experiência toda, que está envolvido desde criança, né? De que maneira a criança que participa de um projeto como esse, de desenvolver habilidades de atleta, mesmo que ele não se torne um atleta, de que maneira isso impacta na vida dele? O que ele soma? Por que eu deveria pegar o meu neto, meu filho e colocar lá numa atividade esportiva ou desportiva para desenvolver? O que eu vou desenvolver nele? Eu acredito que o ser humano hoje ele precisa de disciplina. Disciplina. A gente é regrado a muitas coisas. E se a gente não tiver disciplina para pequenas coisas, a gente não vai ter disciplina para grandes coisas. Isso. Então, acho que disciplina, constância, vontade de fazer algo, eu acho que é muito importante, né? Então, a gente tem que ter vontade de viver. Eu sempre falo que viver é diferente de estar vivo. Então, eu tenho que estar vivendo a minha vida da forma com que eu quero, regada da forma com que eu quero, fazendo as coisas que eu quero e batalhando para ter sempre algo a mais, né? A gente busca sempre um algo a mais e eu acho que o esporte vai muito nessa direção. E muito na direção da disciplina. Eu acho que o esporte te dá muita disciplina. Não digo disciplina para tu ser uma pessoa altamente disciplinada, que segue todas as regras, que, sabe? Não aquela pessoa fechada, mas aquela pessoa que é disciplinada com os seus próprios objetivos. E isso vai te ajudar, tanto nos estudos, né? Na criança, vai dar disciplina para a criança, vai ajudar muito ela com foco nos estudos. Sem contar que quando a gente começa o esporte desde criança, o corpo se desenvolve muito melhor. Então... serotonina, enfim, hormônios, crescimento, habilidades, principalmente habilidade motora, porque hoje em dia a gente está vendo que muita tela, né? A gente não vê mais crianças brincando de esconde-esconde, de subir em árvore na rua, como a gente fazia quando era criança. Isso. Eu brinquei muito na rua de subir árvore, pular, andar no meio do mato, brincar de esconde-esconde, pular, pega-pega. Nossa, brincava de um monte. Hoje em dia não vê mais um monte de criança, porque o mundo é outro, né? Eu acredito que um projeto como esse, que é uma atividade controlada, porque tem professor, tem orientador, é um protegido, a criança pode se desafiar, né? E pode perder um dia, pode ganhar no outro, pode ter... Puta, eu não sei nadar, eu tenho que aprender a nadar, a melhorar minha abraçada. Então, se eu faço em 1 minuto, posso fazer em 50 segundos. Exatamente. Então, esse desafio... consigo mesmo, né? E também comparado com a carreira do lado, né? Porque, todo mundo quer ser competitivo, né? Eu penso que isso é fundamental. Exato, né? E por que não a gente pensar que a gente pode descobrir um novo atleta olímpico? Exatamente. É uma profissão. Ser atleta hoje é uma profissão, e por que não o Brasil não pode ser o reduto de grandes atletas de vários esportes, né? Não digo aqui só da corrida, do ciclismo, da natação, digo aqui do judô, do taekwondo, do tênis, qualquer esporte que seja, né? O Brasil, ele precisa de mais atletas. A gente precisa formar as nossas crianças para que elas queiram ir para o esporte, assim como as outras nações, Estados Unidos, China, Japão, Noruega, preparam tão bem os seus atletas para chegar ao máximo de excelência nas Olimpíadas. Porque o quão lindo é a gente ver a Rebeca, da ginástica, subindo no pódio com o segundo colocado, a Simone Biles, que é a maior ginasta do mundo. O quão bonito é ver a Simone Biles praticamente reverenciando a Rebeca num pódio nas Olimpíadas. Chega a arrepiar só de lembrar isso, porque como o esporte mudou a vida da Rebeca, porque ela vem de uma comunidade do Rio de Janeiro, o esporte muda a vida de muitas pessoas. E de muitas pessoas que eu conheço, mudou a vida delas. Conheço muitos atletas que vieram de comunidade, que saíram de dentro da comunidade, não que a comunidade ela seja ruim para as pessoas,
Mas muitas das vezes o ambiente vai influenciar para que aquela pessoa não conheça o esporte. E quantos talentos a gente já perdeu, não só dentro da comunidade, mas em qualquer lugar. Até no condomínio fechado, de luxo, quantos talentos a gente já perdeu por as pessoas não conhecerem o esporte. Né? E quantas pessoas ainda podem conhecer o esporte e descobrir que tem o talento. Porque às vezes a pessoa nasce com o talento. Eu acredito que o esporte ele possibilita que a pessoa descubra o seu talento. O seu próprio talento. E tanto para ser um atleta, um desportista, ou para ser um empresário, para ser um professor, para ser um funcionário bom, para ser um empreendedor, enfim, descobrir os seus potenciais. Né? Descobrir os seus potenciais, é isso aí mesmo, Samuca. Porque se eu consigo lá na natação me dar o meu melhor, provavelmente eu vou conseguir aqui no lado profissional ou lá no estudo que eu me propuser, essa força, essa garra, essa determinação, essa vontade para me mover em busca daquilo que eu quero, né? Exatamente. Eu acho que trazer o esporte para a vida não é somente tu tá cuidando da tua saúde. Acho que o esporte ele é uma gama, é um leque tão grande do que tu pode fazer com a tua vida futura, né? Se a gente coloca a criança lá dentro, se a gente for pegar a trajetória dessa criança, se for pegar a trajetória do William quando tinha 12 anos e entrou no triatlon por um problema do coração, ele jamais imaginaria que o triatlon traria um leque tão grande na vida dele, de possibilidades. E hoje eu trabalho como treinador de corrida e de triatlon porque o William, de lá de 2002, decidiu entrar no tal projeto de triatlon porque tinha natação e eu queria salvar minha vida. Que legal. Porque eu tinha problema no coração. E aonde eu tô hoje como um treinador e um triatleta, eu me orgulho muito das decisões que eu tive e me orgulho muito de ter seguido a linha do esporte desde 2002. Então, aí vão 24 anos praticamente no esporte e vivendo o esporte praticamente todos os dias da minha vida. Então, eu sempre falo, e eu sou aquela pessoa chega a ser chata, né? Todo mundo precisa conhecer um esporte. Não importa qual, todo mundo tem que conhecer um esporte. Yes, concordo com você. Ô William, falar em esporte, falar de triatlon, uma prova que você lembra assim, que você deu o teu melhor, que foi a prova que impactou a tua vida, que bateu na veia, dependendo do resultado, mas foi que tu sentiu, poxa, é essa emoção que eu quero sentir mais vezes e mais tempo durante a minha jornada. Que prova foi essa? Aconteceu no dia 13 de dezembro de 2025, Fodaxman, o nome dessa prova. Como é que é o nome? Fodaxman. Fodaxman, cara, já é... Pelo nome, eu não vai perceber. Fodaxman esse negócio aí. Foi a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida. E a prova mais impactante e a melhor prova da minha vida. Sério? Não em números, não em desempenho, né, digamos assim, mas também em desempenho. É uma prova que ela acontece... São 4 quilômetros de natação, nadando de madrugada dentro de uma represa. A largada é 3h40 da manhã, lá em Nova Veneza. Em Nova Veneza? Nova Veneza. Ah, naquela represa lá em cima? Isso, lá na represa da Kazan, né? Que Isso, exatamente. Já passei lá. 4 quilômetros dentro da represa, nadando totalmente de madrugada. Então essa seria a dificuldade da natação, no escuro. Né? A gente só as boias vê ficam iluminadas? Iluminada. Ou tu vai com a lanterninha? Não, as boias ficam iluminadas e a gente vai com uma lanterna dentro da boia de sinalização do atleta. Do atleta. Isso. Entendi. E aí a galera que tá de fora só vê aqueles pontinhos parecendo vagalume, assim, nadando. Deve ser legal de ver, É massa, cara. legal. Cara, quem quiser procura aí Muita no gente? Instagram, Fodaxman, que vocês vão ver que é uma prova sensacional. Eu tô dentro dessa prova. Essa prova faz 10 anos agora esse ano. Eu tô dentro dessa prova como staff há 10 anos. E a primeira vez que eu fiz essa prova foi o ano passado. Como atleta? Como atleta. Tá, me conta, escreva pra quem tá ouvindo e pra eu sentir. Tá, caiu na água, Cai na água. Gelada a água, não, quente. porque dezembro ali tá de boa, né? Tá. Então não tava nem quente nem gelada. Uma temperatura muito gostosa de nadar. Tava bem de boa. Saí da água. Aí saí pra pedalar 178 quilômetros, saindo de Nova Veneza e chegando em Urubici. Então, pra eu sair de Nova Veneza e chegar em Urubici, eu subo a Serra do Rio do Rastro, desço pelo outro lado, subo a Serra de Urubici e desço até chegar em Urubici. 178 quilômetros. Isso demorou 8 horas e 5 minutos. Teve a volta assim. de Santa Catarina ciclística e o primeiro dia foi exatamente esse percurso. Foi exatamente esse percurso. Largou de Nova Veneza e chegou em Urubici. Exatamente. Eu acompanhei essa prova lá na Serra, viu? O pessoal passar. Cara, é um percurso pesado. Doído. Sim, tem... Altimetria muito forte. 4.000 metros de altimetria praticamente.
E aí, chegando lá em Urubici, a gente larga a bicicleta e corre 39 quilômetros. E aí, a dificuldade de correr esses 39 quilômetros é o seguinte. Qual o percurso? Tu dá uma volta no Invernador, lá em Urubici, que é uma estrada de chão, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Conheço. Dá 23 quilômetros até tu chegar no ponto de escolha. A gente chama. O ponto de escolha é, se tu chegar dentro do horário permitido, tu sobe o Morro da Igreja. Meu Deus, sério? Por isso que é Fodax Man. Exato. Daí a gente chega 23 quilômetros lá e aí tu tem 16 quilômetros de subida. Sobe o ponto mais alto da grande Florianópolis, né? E da Serra Catarinense. Até o Morro da Igreja com 1.200 metros de altimetria. Fica o radar só do no Sindacta. radar do Sindacta. Caramba. É bem alto. E aí, ou tu escolhe subir o Morro da Igreja, só que a partir do momento que tu escolhe subir, Não pode mais tu existir? não pode mais voltar. Tá. Ou tu desiste da prova, ou tu não volta mais pra baixo. Tá, e a outra opção? E a outra opção é ir reto reto, bem entre aspas, né? Porque não no é Corvo Branco. reto, né? Vai em direção ao Corvo Branco, mas não chega até lá no Corvo Branco. Tá. Então vai mais 8 quilômetros pra frente e volta 8 quilômetros pra fechar os 39. Entendi. Eu resolvi, quando eu cheguei no ponto de corte, eu estava 1 hora abaixo do ponto de corte, né? Então, eu tinha que chegar lá até as 5 horas da tarde, eu cheguei lá às 4 horas da tarde. E eu tinha até as 7 horas da noite pra chegar lá no topo do Sindacta. No topo. E aí eu resolvi subir. E aí foi a minha escolha. Quando eu larguei a prova, eu falei, eu só termino essa prova quando eu chegar lá em cima e eu vou chegar no Morro da Igreja. E ali, esses 19 quilômetros demoraram 2 horas e 50 minutos. Foram as 2 horas e 50 minutos mais loucas da minha vida. Sério, cara? Porque por alguns momentos eu... Algum apoio ali ou não? Sim, a gente tem staff próprio. Cada atleta leva o seu próprio staff. Tá. E aí com carro de apoio. E aí eles vão dando alimentação pra gente no meio do caminho. Porque uma prova eu demorei 14 horas e 55. Uau. Então, não tem como levar as coisas sozinho, nem nada do tipo. A própria prova não pode dar essa ajuda, esse suporte. Então, cada um leva o seu staff, né? Que, inclusive, são altamente essenciais. É quase que impossível fazer essa prova sozinho. Porque se não tiver Tinha staff... mais alguém da equipe correndo contigo ou não? O apoio ele é individual? Ele é individual. Ah, tá. Porque cada um tem o seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo, Tá isso. certo. E aí, nesses 19 quilômetros subindo, esses 16 quilômetros subindo o Morro da Igreja, passou muita coisa na minha cabeça. Que pensamento vinha? Que sentimento vinha? Sentimento de eu não vou conseguir chegar lá em cima. E aí, quando eu chegava numa parte, eu olhava o relógio, não, vai dar tempo. E eu vou conseguir. Sentimento de tipo, eu acho que eu tô morrendo. E de verdade, achava por várias vezes, pensava que eu acho que eu vou morrer. Isso aqui tá muito exaustivo, eu não suporto mais. E outras emoções do tipo, pô, não, eu tô bem, eu vou terminar. Pra daqui a 5 minutos, meu Deus do céu, eu acho que eu vou morrer de novo. Então, muitas coisas se passaram na cabeça, mas eu digo que foi a prova mais importante da minha vida. Não teve campeonato brasileiro, não teve campeonato catarinense, não teve provas que eu fui muito bem. Não teve Ironman Brasil, nenhuma prova chega aos pés da prova do Fodaxman que eu fiz em... Claro, um percurso 2025. desafiador pra caramba. Eu tava inscrito no Ironman Brasil esse ano, mas como eu vou fazer essa cirurgia no coração, que é dia 31 de maio, o Ironman, aí eu tive que desistir e joguei minha inscrição pro próximo ano. Se tudo correr bem na cirurgia, tá tudo certo, eu conseguir voltar às planilhas normais e conseguir voltar tudo direitinho, eu devo realizar novamente o Fodaxman no final desse ano. Dezembro. Em dezembro, novamente. Pô, legal, hein? Pô, se eu tiver possibilidade de assistir, né? Com certeza, competir, pode. já fica mais difícil, mas assistir... Não, vamos Muito junto legal. lá pra assistir, porque vale muito a pena. Pô, parabéns, hein? Obrigado. Desafio Fodaxman. Pô, é um desafio. Tu não é fraco, Eu já meu irmão. fiz essa prova, só que a metade dela, né? Que eles chamam de solo point 5. Sai de Nova Veneza, só que daí essa não pode staff, não pode ninguém. É tu sozinho dentro da prova. Então sai de Nova Veneza, nada nessa mesma represa. Sai de Nova Veneza, larga a bicicleta no topo da Serra do Rio do Rastro. E aí corre dentro do condomínio que tem ali em cima da Serra do Rio do Rastro, no lado esquerdo tem um condomínio ali. Tem um eco resort? Isso, a gente corre ali dentro 20 Ah, tá, 20 sobe a quilômetros. serra e termina ali e faz ali. Isso, corre 22 quilômetros ali dentro. Um local, assim, ó, Lindo, né? espetacular. Eu acho que é um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. Legal. Lá legal. dentro é muito bonito. E sem contar a prova, é a coisa mais linda do mundo. Meu Deus, a gente sobe a Serra do Rio do Rastro, que pra mim deveria ser eleita uma das 7 maravilhas do mundo, porque é tão bonito que é aquele lugar. Então... Eu já subi algumas vezes de carro, já subi de moto no Rio do Rastro e já subi de bike.
Cara, qualquer dia... Qualquer jeito que a gente sobe é muito bom, né? Até dia de chuva é bom, né? Até dia de chuva é bom, exatamente. Muito legal. Já subi chovendo, já subi com muito frio, já subi com muito calor. De bike, sempre de bike, né? O que eu mais gosto é subir de bike. Você com essa experiência como atleta e como treinador, né, de pessoal de corrida e de triatlon, na tua opinião, o que mais derruba uma pessoa quando ela se propõe a fazer uma prova? É o físico? É o mental? É o psicológico? É o mental. Acho que o mental da pessoa vai valer muito, né? Porque o físico, eu sempre digo para os meus atletas, a gente pode coisas que a gente nem imagina. A gente pode fazer coisas inimagináveis. Né? Toda pessoa consegue fazer coisas inimagináveis com o próprio corpo. Só que nem todo mundo consegue fazer tudo isso se não tiver um mental bem preparado. Então, hoje, o que eu mais vejo dentro do mundo do esporte é que as pessoas querem as coisas muito rápido. Entendi. Muito para ontem. Entendi. Acho que a tecnologia nos fez agir dessa forma, né? Tá fazendo a gente agir dessa forma. As coisas muito rápido, muito na mão. IA, as inteligências artificiais, redes sociais. A gente vê as coisas muito rápido, muito rápido. E acha que o esporte vai ser algo rápido. E não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Ninguém nasce sabendo correr muito rápido. Todo mundo tem um processo. É lógico que existem pessoas que nascem com um dom. Todo mundo nasce com um dom de alguma coisa. Né? E se essa pessoa nascer com um dom de correr rápido, ela vai conseguir correr rápido. Só que ela vai precisar de treinamento também para isso. Né? Não é porque ela corre rápido que ela vai para sempre correr rápido, que ela vai sempre ganhar. Não é assim. Ela precisa de um treinamento para isso. E treinar demanda tempo, demanda energia, demanda mental, demanda psicológico, demanda determinação, demanda constância. Se não tiver constância no esporte, meu amigo, esquece. Aí aquela frase, não vai ser ninguém. Infelizmente, essa é a realidade. E não querer nada para ontem. A gente não pode querer, dentro do esporte, a gente tem que levar para longevidade. O esporte na nossa vida, ele tem que ser tratado como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Ele não acaba rápido. O esporte é para longevidade. É para sempre que eu quero isso daqui. Não é para daqui a 2 anos desistir, não é para daqui a 1 ano desistir, não é para daqui a 6 meses. Já vi muitas pessoas entrando no esporte, qualquer um deles seja, corrida e triatlon, que eu sou especialista de treinador como de corrida e de triatlon, né? Já vi pessoas começando no triatlon para fazer uma prova de Ironman e depois nunca mais fazer nenhum tipo de esporte. Então essa pessoa não procurou o esporte, ela procurou uma prova, ela procurou um desafio. Entendi. Né? Só para se provar ou para provar para alguém que ela pode fazer aquilo dali. Para mim, na minha opinião, né? Não que seja a opinião de todos, mas para mim isso não é um atleta. Ela é um aventureiro dentro de uma prova de triatlon. O atleta, para mim, é aquele atleta que entende o treinamento, entende as fases do treinamento, entende as fases que tu tá na tua vida, para que tu possa fazer um desafio para daqui a alguns anos. Né? Não dá pra gente chegar e, o Samuca começou a treinar triatlon agora e o ano que vem já vai querer fazer um Ironman. Na minha opinião, tá errado. Tem que passar pelas fases do triatlon, de fazer um triatlon mais curto, depois se aventurar numa prova um pouquinho mais longa, que a gente tem várias possibilidades, várias distâncias dentro do triatlon. A gente tem um sprint, que é 750 metros de natação, 20 km de ciclismo, 5 km de corrida, que abre uma gama para que praticamente todo atleta que começa no triatlon possa fazer essa prova. Aí a gente tem o olímpico, que é o dobro da distância, então esse olímpico é o que é apresentado nas Olimpíadas, 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo, 10 km de corrida, esse já exige um pouco mais do atleta, então ele tem que estar mais treinado. Aí a gente tem as provas longas, né, que aí vamos botar os half distance, que a gente chama, os meio Ironmans, que é 1.900 metros de natação, 90 km de ciclismo, 21 km de corrida. Na minha opinião, já tem que ser um atleta um pouco mais experiente, com alguns anos de estrada, para poder fazer essa primeira prova. E aí a gente vem para o Ironman, que é hoje no triatlon, dentro do escopo das provas oficiais, a gente tem a maior distância, né? Então, 3.800 metros de natação, 180 km de ciclismo, 42 km de corrida. Né? Isso é uma prova, né? Então, tu tem 17 horas para terminar 17 horas. Essa prova. Isso. E aí eu acho que, às vezes, as pessoas, elas olham nas redes sociais, tal atleta terminou um Ironman. Se essa pessoa consegue, eu também consigo. Tá, mas espera aí. Como que tu vai chegar lá? Então a pessoa não vê o processo, ela não destrincha o Ironman em partes. Ela só quer chegar lá no topo, ela só quer a cereja do topo. Só quer a prova. Só quer a cereja do bolo. E, na minha opinião, o dia da prova, é lógico que é
pura festa e é o dia que tu mais quer. Só que o que tu passou pra chegar nessa prova é o que vale a pena. Tu Quantos construiu. Ironmans eu fiz 1 ano, 2 anos antes pra poder chegar na prova, né? Exatamente. Porque, imagina... O treinamento para uma prova de Ironman, ele começa muito antes. Né? De tu só estar no ciclo por 20 semanas, 18 semanas, 16 semanas. Né? Esse treinamento ele já começa a partir do momento que tu resolve respeitar o teu corpo e que um dia eu vou fazer o Ironman. O Ironman começa aí. Eu comecei no triatlon hoje e eu penso para daqui a 5 anos fazer meu primeiro Ironman. O Ironman começa nesse dia, no dia 0. Tu pensou que daqui a 5 anos tu se planejou para daqui a 5 anos fazer o Ironman. Se eu te falar que eu tive uma fase que eu me envolvi lá com o pessoal da New Pace, o Rodrigão, um abraço pro Rodrigo Baltazar, gente boa demais. Baltazar, gente finíssima. Quem sabe um dia você vem aqui, Rodrigo, muito legal. E eu treinei com ele, que eu comecei a correr, e daí eu já pedalava um pouquinho, e daí eu sempre gostei de nadar, eu fiz muito tempo de natação. E daí, cara, me venderam a ideia, e eu treinei durante uns 6 meses. 6 meses, exatamente 7 meses. Eu treinei natação, a corrida e a bike. Ele tinha uma planilha que passava nos dias e nos sábados nós íamos lá em Jurerê fazer o treino lá. Eu consegui ir lá treinar 2 vezes lá em Jurerê. Cara, eu achei legal pra caramba. Daí eu acabei caindo um dia, não no treino, caí, machuquei o joelho, me afastei e acabei não voltando mais. Mas me empolga. E eu ia fazer aquela prova que tu falou primeiro, lá aquele... Acho o que sprint. É o sprint, que isso, é o 750-25, é mais curtinho. Tava treinando a porta de entrada pra todo triatleta. Muito legal. Muito legal. Uma curiosidade, as pessoas te procuram por qual motivo? Procuram porque elas querem ou começar a correr, ou porque elas já correm e querem se aperfeiçoar. Então vamos falar do primeiro caso. A pessoa que está lá sentada no sofá, foi no médico, o médico mandou ele se mexer, se movimentar, porque a corrida hoje é um movimento, tá? Tá todo mundo entrando nesse movimento de querer mais qualidade de vida, gerar mais saúde, e a pessoa quer um auxílio, né? E daí ele te procura. O iniciante, assim, o cara que, nunca fez nada e tá querendo começar a fazer. O que eu devo prestar atenção, assim? Qual é o 3, 4, 5 passos que eu devo me atentar para não queimar largada, vamos dizer assim, né? Para que eu tenha uma longevidade nessa escolha. Para os iniciantes, né? Nunca fiz nada na vida e quero começar a fazer algo, né? Aqui eu vou ser meio contraditório. Eu tenho uma assessoria esportiva, mas para quem quer começar a correr, não procure agora uma assessoria esportiva. Comece, vai na beira-mar, vai num local onde você possa começar a caminhar. E veja, consigo correr 15 segundos, 20 segundos. É lógico que você não vai já sair correndo com tudo né? E o grande problema, às vezes, das pessoas é achar que já vai sair correndo e vai correr 10 km no primeiro dia. Não, vamos com calma, né? Se testa. Caminhada e corrida é um movimento inerente do ser humano. A gente sabe correr desde os primórdios. Desde o Neandertal, que precisava caçar para comer, ele sabia correr. Então a gente sabe correr. Nenhuma criança é ensinada a correr. Quando a gente vê uma criancinha lá de 2 anos, 3 anos correndo, ninguém nunca ensinou essa criança a correr. Ela simplesmente corre. E geralmente gostam de correr. Gostam de correr. Eles ficam eufóricos. Elétricos, exatamente. Eu tenho os netos agora, eu fico observando, cara... Eles gostam de correr. Tu lembra de alguma vez tu ter o teu neto, alguém ensinando ele a correr? Não. É um movimento inerente do nosso corpo, vem da nossa genética, né? Desde o nosso primórdio, quando a gente precisava correr para correr para poder caçar ou correr de algum perigo, isso já tá na nossa genética. Tu falou isso agora, cara, eu viajei quando eu era criança. Morava em Blumenau, no Morro da Banana, e era morro, e a nossa rua era uma rua sem saída, que ali era o lugar que tinha plano. Então todo mundo que morava naquele morro e via brincar naquela rua, né? Brincava de jogar taco, de correr, de esconder. Gurizada, 5, 4, 6 anos, 10 anos, aquele monte de guri. Era muito guri na época, naquele morro lá tinha muito mais menino que menina. Cara, e era uma correria. A galera correndo. Cara, com 7 anos eu lembro de eu acordar sozinho de manhã para ir pro colégio, porque era na escola municipal, dava 2 quilômetros da minha casa. A galera ia toda a pé. Nós ia cedo pra brincar de correr, cara. Brincar dentro da tocava quadra. O sinal, tava aquele suador, né? Aquele cheiro de gambá de manhã cedo. Já entrava dentro da sala lavada, legal, né? E é isso. Então a gente tem que, no início, né? O iniciante ele tem que se testar primeiro. Pô, vai caminhar. Não faz nada ainda, tu vai ter que caminhar por muito tempo. Né? Então, às vezes, tu não vai conseguir correr de início.
Mas a gente tem que ter aquela constância. Pô, eu vou fazer, não precisa ir todos os dias, né? 3, 4 vezes por semana, já começa a ser algo bem diferente, porque para quem sai do zero hoje, começar pelo menos caminhar 3, 4 vezes por semana é muita coisa. Né? Então aí depois, comecei a correr, vejo aqui que já consigo correr 1, 2, 3 minutos, quero investir numa assessoria, gostei de correr. Aí procuro um profissional. Ou um profissional, um personal, ou uma assessoria esportiva, que alguém vai te atender, para poder te orientar. E aí o treinador ele vai conversar contigo, vai ver como a metodologia que eu trabalho, né? Eu converso com o meu atleta, mas eu não quero saber do meu atleta números. Eu quero saber a vida dele. Então eu tento extrair o máximo possível de informação da vida dele. Aonde ele trabalha, quantas horas ele trabalha em pé, trabalha sentado, ele trabalha andando, trabalha na rua, trabalha dentro de um escritório fechado, quantas vezes ele come por dia, quantas vezes ele levanta da cadeira. Entendi. Quantas vezes ele vai no banheiro por dia. Então eu tento tentar entender a vida desse atleta. Ele é casado, ela é casada, ela é mãe, ela não é, ela tem jornada dupla, o pai tem jornada dupla, ele é um atleta novo, ele é um atleta mais velho, ele tem 50 anos, tem 18 anos. Então eu tenho atletas de várias idades. Eu tenho um atleta de 63 anos, eu tenho um atleta de 50, eu tenho um atleta de 18, eu tenho um atleta de 21. Então a realidade desses atletas são totalmente diferentes. Como que eu vou passar um treinamento para um atleta que tem 21 anos, que só faz faculdade, né? Só, bem entre aspas, né? Mas só faz faculdade e treina. Como que eu vou passar esse mesmo treinamento para um atleta que tem 40 anos, que ele tem filho para cuidar, que ele tem uma empresa para cuidar, que ele tem a família para cuidar, que ele tem a vida social dele para cuidar, e ainda mais um treinamento. Eu não consigo colocar o mesmo treinamento de um atleta de 18 anos para uma pessoa de 40 anos que tem tudo isso. O atleta de 18 anos, ele tem só a vida social ali, a namoradinha ou o namoradinho, a faculdade e o treino. Pô, a gama que eu tenho de uma pessoa de 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos é totalmente diferente. Então eu tento entender a vida do atleta como um todo. Então eu trago ele para próximo e eu tento entender a vida dele. O que ele faz, como ele se alimenta, se ele entende alguma coisa de corrida, se ele já sabe alguma coisa, não sabe. Então eu tento orientar da melhor forma possível para que ele chegue no objetivo dele. Tá. E uma curiosidade, até que ponto o treinamento ele vai me gerar saúde ou não? O Porque treinamento... algumas pessoas falam que o esporte de alta performance às vezes não gera saúde, né? O esporte de alta performance, ele não é saudável. Isso. Mas um atleta de alta performance, ele é saudável, né? Mas ele não é saudável 100% do tempo. É lógico que ele vai deixar um atleta de alta performance muito mais saudável do que um sedentário. Isso é indiscutível. Entendi. Mas nem sempre o que ele está fazendo é saudável para o corpo dele. Porque saudável é o que a Organização Mundial de Saúde fala. 150 minutos por semana de atividade vigorosa. Então vamos botar 150 minutos de corrida por semana. Um atleta de alta performance, ele treina mais de 30 horas por semana. Ultrapassa muito os 150 minutos. Então, em questão de performance é uma coisa, saúde é outra. Entendi. Eu tenho atletas hoje que querem saúde. E tenho atletas hoje que querem performance. E você atende os dois? Eu atendo os dois. Legal. Tanto aquela pessoa que quer somente saúde, tanto aquela pessoa que quer competir, quer alta performance, quer estar na elite, Eu tenho os dois públicos. E aí eu trato esses atletas de forma diferente. E vamos falar um pouquinho da alta performance, que tem pessoas que vão nos assistir, que são teus clientes, outros são interessados em sair dessa categoria que quer performar um pouco prova, mais. que quer disputar troféu, pegar medalha, baixar tempo, baixar o pace, aumentar a musculatura, desenvolver. Para essa galera aí que tá a fim de performar, quais são as orientações mínimas, assim, que, putz, olha, esse aqui precisa prestar atenção? Então, alta performance... Alimentação, entra nisso? Entra, pô. E como entra? Alta performance aqui, a gente não vai falar atleta somente de elite, tá? Não é aqueles atletas que querem... Não, é o cara que tá fazendo... A alta performance, 5 mil metros em 40 minutos. Isso. E o cara quer fazer em 25. Isso. Pô, isso é uma alta performance para aquele atleta. Para ele baixar 15 minutos... É muita coisa. Tem que mudar muita coisa, né? É alta performance para aquela pessoa. Para aquela pessoa, né? Claro, o cara que vai ganhar a prova vai fazer em quanto? Dependendo da prova, 15? 14 minutos, 15 minutos. Dependendo do relevo, né? E aí tem aquele atleta que tá lá com um tempo de 30 minutos e quer baixar para 28. Isso já é alta performance para aquela pessoa. Isso. Para aquela pessoa já é a performance. Nesse sentido que eu perguntei mesmo. É a performance da pessoa. O que hoje a gente vê?
né? Eu sempre digo que são os pilares para que tu tenha uma alta performance dentro do esporte. Primeiro de tudo, o treino, a alimentação, o descanso e o sono. O sono é muito importante. Descanso e sono separado por quê? Porque o descanso durante o dia é uma coisa. Entendi. O sono, ele é altamente restaurador. Entendi. Só que tu tem que cuidar do teu sono, que tu tem que ter uma higiene do sono perfeita para que tu restaure tudo que tu precisa restaurar no teu corpo para poder treinar novamente. Mais sobre higiene do sono. Eu gostei Higiene desse do- nome. Higiene do sono, Higiene do vamos sono. lá. O que eu devo fazer para ter uma boa higiene do sono? Sabe qual que é o maior vilão da higiene do sono? Tela. Televisão e celular. Estímulo antes de deitar. A gente tá lá deitado no celular aqui. Ah, vou dormir. Aí bota o celular lá de lado e vai dormir. Tá. A higiene do sono, a gente diz que a pessoa, né, ela tem que largar o celular pelo menos 1h30, 2 horas antes de dormir. Ou tentar diminuir o tempo de tela até 2 horas antes de dormir. No mundo que a gente vive hoje é muito difícil. Quando você fala tela, é celular, TV... Celular, TV, computador, computador. tudo. Aí a gente tem que preferir mais um livro, conversa com outra pessoa, Conversar. um jogo de baralho, de repente. Isso tudo, beleza, isso a gente chama de higiene do sono. E tentar ter uma rotina para que isso aconteça. Porque a partir do momento que o teu cérebro entende que, opa, ele largou o celular, ele foi tomar banho, ele jantou, agora ele tá descansando. E claro, a janta também tem uma grande influência, porque tu tem que comer pelo menos 2 horas antes de deitar na cama, para tu poder ter a digestão. Então hoje a gente vê muitos atletas jantando 6 horas da tarde e a galera fala, meu Deus, 6 horas da tarde? Sim, porque esse atleta tem que deitar na cama às 8 horas, 8h30, já tá dormindo, porque no outro dia às 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, ele tem que estar acordado, se preparando para sair treinar novamente. Então a recomendação é treinar pela manhã? Eu gosto de treinar pela manhã. Tem gente que gosta de treinar mais tarde, né? Tá. Eu ia te perguntar a respeito disso. Vamos supor que o meu tempo, cara, eu acordo cedo para trabalhar e o meu tempo disponível para treinar é à noite. Não tem problema. Isso vai atrapalhar meu sono? Depende da pessoa? Depende do jeito? Depende da pessoa, mas vai atrapalhar um pouco, porque no final do dia, a partir das 18 horas, é pra tua melatonina tá começando a subir. Entendi. E tu tá começando a baixar o teu sistema nervoso, o parasimpático tem que estar mais ativo, né? Aquele que faz tu dar uma relaxada. E aí tu ativa o simpático indo treinar pra dar aquela baixada novamente, e depois ele demora um pouco, né? Mas se eu só tenho esse horário pra treinar, melhor do que não treinar do que não treinar, né? Exatamente, Entendi. né? De manhã, eu diria que é um melhor horário. Porém, contudo, todavia, entretanto, os melhores tempos de uma corrida de 100 metros, todos os recordes mundial foram batidos às 3h30 da tarde. Olha só. Por incrível que pareça. Então, 100 metros, 200 metros, 400 metros nas Olimpíadas, a prova é sempre 3h30 da tarde, 3h45. Agora não se sabe se é por conta do horário que eles colocam a prova ou se é porque realmente é o melhor horário para um Melhor atleta horário. fazer o seu tempo. Legal, Né? hein? Então, existem evidências de que treinar pela manhã é muito bom, mas tem atletas que performam muito mais treinando de tarde. Tem atletas que performam muito mais treinando de noite. E aí tem que ver, encaixar dentro da rotina desse atleta o que é melhor para ele. Um triatleta, por exemplo, que ele tem seu emprego, trabalha 8 horas por dia, ele tem que treinar 2 treinos naquele dia, porque às vezes a gente precisa nadar e pedalar no mesmo dia. Né? Pô, é um esporte, são 3 esportes dentro do triatlo. Então vai ter dias que eu vou ter que nadar e pedalar, vai ter dias que eu vou ter que correr e fazer musculação, fortalecimento. Né? Então, E geralmente o tempo é 1h30, 2 horas? depende muito do objetivo do atleta. Se ele for uma prova curta, um treininho até de 1 hora. Se ele for uma prova longa, às vezes tem dia que ele vai ultrapassar 3 horas de treinamento. Então, por isso que eu digo que o atleta ele precisa dormir cedo para acordar no outro dia. Quando eu tava treinando pro Fodaxman, por exemplo, tinha dias que eu acordava 3 horas da manhã para começar a correr 3h30 da manhã. 3h40 da manhã tinha dias que eu já tava correndo. Primeiro, habituando o horário de que eu ia começar a fazer atividade física no dia da prova, que era 3h40 da manhã. Entendi. E segundo, que eu tinha que trabalhar o restante do meu dia Fazer depois. render. Tinha que fazer render. Porque até às 7 horas da manhã eu tinha que estar treinado, porque depois já começava a trabalhar, atender meus atletas. Então, tudo isso conta na vida do atleta. E se eu tiver que treinar 2 treinos durante o dia, não vou ter tempo de acordar às 7 horas da manhã, ir treinar o primeiro treino, aí depois ir treinar o segundo, só aí já foi até meio-dia. Né? E aí eu não posso perder meio-dia, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho minhas outras funções. Diferente de um atleta de elite, que é a profissão dele. Tu trabalha com planilha também? Trabalho com planilha. Aham. Entendi.
E o teu contato com o atleta, ele é semanal, é diário? Como é que funciona? Para alguns atletas, eu praticamente falo todos os dias com ele. Pessoalmente ou online? No WhatsApp, WhatsApp. Isso, WhatsApp a gente conversa sempre. Toda semana eu falo com todos os meus atletas. Pra ou passar algum feedback de treino, ou conversar perguntando como é que tá. Às vezes o atleta fica doente, às vezes ele não conseguiu treinar, às vezes ele precisa dar uma pausa maior entre um... Então, como eu te falei, né? Eu tenho que entender a vida do atleta para que eu possa entregar a melhor planilha para ele. Quais então, são as queixas mais comuns? Queixas mais comuns. Não consegui fazer o treino porque não tive tempo. Isso é uma queixa ou uma desculpa? Às vezes queixa, às vezes desculpa. Porque às vezes aquele atleta, ele trabalhou tanto durante o dia. Entendi. Eu tenho uma atleta, por exemplo, que ela passa o dia inteiro trabalhando. Ela é engenheira. E ela passa o dia inteiro trabalhando sentada. E às vezes ela não tem... A coitada não tem tempo pra comer. Entendi. E aí, chega no final do dia, ela tem que treinar. Como é que eu vou exigir dessa atleta que ela tenha uma performance alta, sendo que ela passou o dia inteiro praticamente trabalhando? E, ela podia ter acordado mais cedo. Sim, às vezes ela saiu do trabalho 8 horas da noite, chegou em casa, treinou, comeu, se arrumou, deu atenção pro marido e tudo mais. E aí, dormiu. E daí, no outro dia, ela acordar às 5 horas da manhã pra treinar. Olha o dia que ela teve antes. Como que ela vai... Como que eu vou cobrar dessa atleta que ela acorde às 4 horas da manhã, sendo que a realidade dela é muito diferente da minha? Eu tô falando, eu pensei em mim, porque a empresa ela é um negócio vivo. É um organismo vivo. É um negócio vivo. Então, às vezes tu tá programado, amanhã eu vou acordar e vou pedalar. Às vezes não dá, cara. Às vezes já toca o telefone, a casa caiu, tem um problema que a equipe não consegue resolver, que você tem que vir, alguém faltou, enfim, uma série de situações. Às vezes a gente se planeja 100% pro teu dia, quando tu acorda, nada do que tu planejou deu certo. Isso. Não tem muito o que fazer. E com os atletas não são diferentes. Né? Não é porque ele que ele tem a planilha para cumprir que a vida dele vai ser, vai ser perfeita aqui, organizada. Algo que me ajuda, eu vou deixar essa dica, eu estou desenvolvendo uma crença e um pensamento que é o seguinte: eu sempre volto para as minhas metas e objetivos depois de um deslize. Exato. O deslize, às vezes, é porque a circunstância fez com que eu não conseguisse cumprir o que eu me programei, e às vezes a minha atitude, né? Deu aquela preguiça, deu aquele, enfim, aquela baqueada, mas não se martirize, né? Se martirize. Isso vai muito de encontro. Isso vai muito de encontro a uma frase que diz o seguinte: qual que é o melhor dia para treinar? Um dia depois da tua vitória. Legal. Porque um dia depois da tua vitória, tu não pode estar comemorando ainda. Tu tem que estar treinando de novo. Treinando. Legal, hein? Então eu acho que vai... E a vitória que eu digo não é da prova, né? Às vezes tu planejou o teu dia e esse dia deu 100% certo, conseguiu tudo certinho. E qual que é o melhor dia pra treinar? Um dia depois. Tu tem que fazer tudo de novo. Hoje, por exemplo, eu estava há 20 dias sem pedalar, e eu tô no compromisso de pedalar, porque eu tive uma queda violenta numa descida de barro muito forte, e machuquei aqui o ombro, a costela, as costas. E aí fiquei 20 dias medicando e repouso e massagem e água quente e tal. E hoje eu consegui voltar. Subi o Morro da Cruz de novo, de boa, bem de boa. Mas gostei porque consegui voltar, né? Então, tenho um compromisso de subir o Morro da Cruz. Tinha subido já 53 vezes esse ano. Hoje foi a 54 vezes. 54 vezes, subida. Coisa boa. Legal. É legal. O Morro da Cruz é muito bonito, né? Também. É lindo, né? É muito legal de subir. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A nossa cidade está virando a capital do triatlon do Brasil, né? Porque é uma cidade que tem as características, tem o mar, tem o relevo, tem segurança. Como é que você vê Floripa, capital do triatlon, e as pessoas querendo vir pedalar, nadar e correr aqui em Floripa? A Grande Florianópolis, ela é o reduto dos atletas, porque a gente tem muitos locais bacanas para treinar. Né? A gente tem Beira-Mar de São José, Beira-Mar do Estreito, Beira-Mar Norte, Beira-Mar Sul, tem a ciclovia, que a gente vai até o aeroporto. O aeroporto hoje, ele agrega o ciclista, ele quer que o ciclista vá até lá, ele acolhe o ciclista. Legal. Ele é considerado um dos aeroportos mais bonitos do Brasil, e se eu não me engano, acho que o mais bonito do Brasil, e o mais acolhedor, sempre tem alguma coisa lá, e ele acolhe muito ciclista. A gente tem ciclovia que chega até o aeroporto. A gente ainda não tem uma ciclovia que vá até o norte da ilha. Mas eu acredito, né, prefeitos, governadores, Jorginho Melo, Topázio, ciclovias que integre o sul da ilha até o norte da ilha. Por favor, a gente precisa disso. Não somente os ciclistas treinando, mas quem se desloca. Porque hoje a gente pode
E tem bastante pessoas se deslocando de bicicleta. Isso. Né? Então, eu acho que isso é uma forma de deslocamento também. Então, a urbanização levou com que a gente tenha muitas filas. Né? E a gente tem mesmo. Isso é um grande problema da nossa cidade. Né? As grandes filas. Mas, trazendo a parte do treinamento, agora a gente tem o Rodoanel para treinar. O ciclismo é um local excelente, onde os motoristas respeitam muito o ciclista que está ali. Eu treino no Rodoanel desde antes de ele ser lançado, desde quando ele estava fechado lá. Eu vou para lá para treinar ciclismo e foi um dos palcos dos meus treinamentos para o Fodax, para o Ironman, para todas as provas. Eu adoro pedalar naquele lugar, porque é muito bom. Né? A gente tem 42 praias em Florianópolis. Yes. Então, Delícia. Só Florianópolis, né? Fora que a gente tem ilha, Balneário, São Miguel, Governador. A gente tem Governador Celso Ramos, Porto Belo, enfim, tem, né? Pro Sul, Pinheira. Pro Sul, Pinheira, Praia do Sonho, né? espetáculo. Meu Deus, a gente tá em volta de locais paradisíacos e muito bons para o treinamento. Eu vou né? fazer 2 comentários baseado no que você falou de Floripa e da Grande Florianópolis. Uma é das ciclovias, tá? Eu penso que já melhorou muito, porque a gente não tinha nada, mas pode-se pensar já em melhorar mais e, de repente, até largar um pouquinho, porque o volume de pessoas aumentaram. Tem pessoas correndo, tem pessoas de patinete, pessoas de moto elétrica, agora tem o pessoal do ciclismo, né? Então, tá virando uma comunidade grande nas ciclovias. Eu lembro que em 2005 eu estive em Barcelona e pedalei em Barcelona, e lá, na época, já tinha uma ciclovia. E eles usavam um sistema muito legal, tipo que tem um hospital que tem a linha amarela, a linha vermelha, a linha verde. Só que ele tinha um guia turístico, o turista na época era impresso ainda, hoje já tinha aplicativo. E tu pega a linha amarela, eu sei os pontos turísticos que eu vou passar de bike. É uma dica bem interessante, porque Florianópolis é turística, né? Então as pessoas podem se locomover com uma bicicleta elétrica, ou com um patinete, ou com uma bicicleta pedalando, não há problema. E pode fazer um circuito de turismo, né? E que vai agregar bastante valor e para quem se locomove para o trabalho, porque a pessoa que consegue ir para o trabalho de bike, cara, ele está gerando saúde, né? Ele está tirando uma bike na ciclovia, um carro a menos, às vezes uma moto a menos, né? Isso faz uma grande diferença. Faz. Né? E uma outra sugestão é respeitar o ciclista. Respeitar o ciclista. Respeitar o atleta, né? Porque, cara, ciclistas somos todos nós, né? Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o empresário, pode ser o funcionário, pode ser qualquer tipo de ser humano que está, naquele momento, caracterizado de ciclista em cima de uma bike. Exatamente. Né? E o ciclista também, na ciclovia, eu tenho aprendido isso, temos que respeitar também quem está ali, porque ali é um espaço também compartilhado. Tem isso gente mesmo, que corre, Samuca. tem gente na Beira-Mar Norte, por exemplo, tem momentos, é criança com patinete, pessoas cruzando, então a gente tem que ter a sensibilidade, não é porque eu estou numa speed, ou numa mountain bike, ou numa moto elétrica, que eu não tenho que olhar a minha volta, né? Porque tem que ser compartilhado. Porque não tem como ter um espaço para cada um. A gente tem que conviver em harmonia. Então tem lugar que não tem ciclovia. Então eu, como motorista, eu tenho que preservar a vida do mais fraco, que naquele momento é o pedestre, e é o ciclista ou o motociclista, enfim, é o carro menor, né? Exatamente. E quando a gente compartilha a estrada com um motorista, né? Você ciclista também, que você acha que você é o dono da rua, você está sendo bem errado, porque você não é o dono da rua. Né? Então a gente está compartilhando com a motocicleta, a gente está compartilhando com o carro, a gente está compartilhando com o ônibus, a gente está compartilhando com a ambulância que está indo levar um ferido ou alguém para o hospital. Então não ache você ciclista que você está em cima de uma bicicleta, que você tem preferência em tudo, nem sempre. Nem sempre. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, tem que ter respeito com as pessoas que também estão na rua. Assim como eles têm que respeitar a gente que está ali e respeitar a lei de trânsito, que é passar 1,5 metro quando possível do ciclista, a gente também tem que ter a ciência de que a gente não pode andar no meio da rua, a gente tem que andar um pouco mais pro canto para que aquele pai de família que está levando o seu filho para a escola, ou está indo trabalhar, ou aquela ambulância que precisa passar, ou aquele ônibus que está levando um monte de gente para trabalhar num horário que você, privilegiado, está indo pedalar, consiga chegar no horário e que não tenha nenhuma intercorrência no seu trajeto. Né? Então o ciclista ele tem que ter muito respeito para as pessoas, com as pessoas que estão no trajeto, seja carro, ônibus, moto, e o carro, ônibus, moto tem que ter muito respeito com o ciclista. Então esse respeito mútuo faz com que o ciclista, quando estiver lá na Beira-Mar Norte, às 4 horas da tarde, um domingo que está cheio de gente, a criança brincando de patinete, a criança que vai correr no meio da ciclovia, a gente tenha a ciência de que, não é porque eu estou treinando
e todo mundo tem que me respeitar e eu posso passar milhão aqui. Exatamente. Não é bem assim. Né? E Então, tem um outro ponto que eu lembrei agora, que é, às vezes, né, porque pô, eu sou pedestre, eu ando de moto, eu sou motorista. Então eu tenho os 3 papéis no trânsito. Então, às vezes, quando eu tô a pé, eu quero que eu tenha a preferência que é estabelecida por lei na faixa. Eu exijo. Só que quando eu tô de carro, eu não paro para quem tá na faixa. exato. Entendeu? Às vezes A dualidade, né? É uma de quando... incongruência, né? Isso, porque quando eu tô de bike, eu quero que o ciclista, né? Eu quero que o motorista do carro me respeite. Mas quando eu tô motorista, eu respeito o pedestre que tá querendo atravessar a rua? Isso é só para pensar, né? Só para pensar, para refletir, né? Porque às vezes eu exijo o meu direito, mas quando eu tenho que exercer o direito do outro, do né? próximo, eu acabo não exercendo. E uma frustração minha, pessoal, porque tá fazendo pouco tempo foram reformadas as 2 pontes, né? Tanto a Pedro Ivo quanto a Colombo Salles. E eu tava torcendo, cara, que os caras... Não, agora eles vão fazer a passarela da Colombo Salles, do lado direito, saindo da ilha. Para mim, se fizer a passarela ali, que tá pronta, falta finalizar, interligar na beira-mar do Estreito, interligar na beira-mar norte. E, cara, é a melhor visão da Ponte Sem Luz, né? É um cartão postal para quem tá a pé, para quem passar de bike, e vai possibilitar, se quiser, fazer igual para os carros. A Colombo Salles sai da ilha, a pé ou de bike, e o Pedro Ivo entra na ilha. Exato. A pé ou de bike. A pé ou de bike. Então fica aí uma sugestão, né? Acho que vale a pena. Vale a pena. Porque vai e tá dando mais possibilidades, né, de mobilidade. Tanto da galera indo trabalhar, tanto da galera se deslocando, tanto da galera treinando. E a gente vê bastante aí embaixo da ponte Pedro Ivo ali, bastante gente passando. Muita gente. Passar lá, olha, não sei o número de pessoas que passam no dia, mas é bastante. É muita gente. É muita gente que passa lá se deslocando. Então não é só carro que passa em cima da ponte, né? O ciclista e o pedestre tá ali embaixo da ponte passando e se deslocando, treinando e tudo mais. E a ponte Ciro Luz também, que a galera tem passado ali, tá ficando bonito cada vez mais. Mas ainda acho que tem muito ainda pela frente. Graças a Deus a gente tem uma gestão boa, eu acho que pra mim boa. Né? Não é fazer nenhuma propaganda política aqui, longe disso. Mas sugestões, né? Melhorar a Beira-Mar Sul. A ciclovia da Beira-Mar Sul, que tá bem quebrada. A Beira-Mar Sul, ela é bem abandonada. Bem abandonada. E tem um espaço, cara, um espaço nobre ali, né? Fenomenal aquele espaço, né? Ali. Né? Tem lá, às vezes, o circo que vem, o parque de diversões que vem e tudo mais. Mas por que não fazer um parque linear ali? Né? Trazer um parque linear em volta daquele mangue, que ali é um mangue, né? E ter outras possibilidades, outros parques arborizados, bota na mão de empresa privada. Para que faça, cuide, parceria público-privada, para que tenha outros espaços de convivência ali, com quadras poliesportiva, com pista de ciclismo, pista de corrida, que tem um déficit de pista de corrida de 400 metros, 200 metros na Grande Florianópolis, né? Que eu acho que poderia dar mais possibilidades ainda para novas escolinhas e descobrir novos talentos lá. Novos projetos, tipo do triatlon, né? Do triatlon, da corrida, de outros esportes. Já está comprovado, né? Quanto mais eu invisto em atividades esportivas, né? Praças, parques, eu diminuo o gasto com a saúde, né? Exatamente, né? Aumentando a qualidade de vida, eu diminuo o gasto com a saúde. Isso. Se você pudesse deixar um recado para quem está em casa, está lá pensando em mudar de vida, melhorar a qualidade, o que ele deveria fazer? Por onde ele começa? A única coisa que eu falo é: acredita no esporte, bota o tênis e sai pra rua. Essa é a dica. Pra mim é fundamental. Se eu falar mais do que isso, pra mim é demagogia. Bota o tênis e vai pra rua. É isso. Saia do sofá, que aqui fora é mais legal, né? É muito mais legal. Pode ter certeza que é muito mais legal. E se, mas eu gosto de ficar no celular, leva o celular junto. Faz uma foto tua lá, caminhando, bota nas tuas redes sociais. Incentive também outras pessoas a fazer esporte, a praticar. Não precisa fazer esporte, atividade física. Isso. Atividade física é diferente de exercício físico, né? Isso. Faça a tua atividade física, a tua caminhada, vai ver o pôr do sol, vai ver o nascer do sol, vai numa praia ver o nascer do sol caminhando na areia. Esse movimento tá legal, né? Tá muito legal. Tem acontecido isso no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. As baladas estão perdendo clientes. Sabia disso? Tem bastante balada perdendo cliente. E os cafés estão tendo mais clientes. Isso é bom. As pessoas estão acordando mais cedo para praticar esporte, para ver mais nascer do sol, mais pôr do sol. Exato. E praticando atividade física, né? Esporte. Esporte é saúde, não adianta. É a melhor coisa que tem. Não é porque eu sou atleta há 24 anos que
que eu falo aqui, né, de boca cheia. Melhor do que o esporte para a vida de uma pessoa não existe. Uau! Galera, você que chegou até aqui, muito obrigado. Dê o seu like, se inscreva no canal Papo de Padaria aqui com o Samuca e espalhe essa notícia, inspire as pessoas. Talvez uma frase, uma dica aqui do William possa ajudar alguém a sair do sofá ou a melhorar a sua performance. William, para que esse espaço aqui, a gente consiga ter essa estrutura toda aqui para gravar esse podcast aqui na Big Pan, eu tenho alguns apoiadores. Um deles é o nosso Brasitália, onde o café é protagonista, que é um apoiador que começou esse ano, que a gente desenvolveu uma parceria aqui na Big Pan. Todos os nossos cafés que a gente serve aqui na Big Pan são da Brasitália. Um abraço para a Brasitália, muito obrigado. Temos a Refrisul. A Refrisul é nosso apoiador desde o ano passado. É uma empresa que desenvolve o projeto, executa na gastronomia. Quer montar uma padaria, um café, um mini mercado, um açougue. Fale lá com o Edson da Refrisul, e que ele vai te ajudar a desenvolver o teu projeto e a executar o projeto. Aqui, como todo o projeto da Big Pan, foi executado pela Refrisul. E temos a Conexo. Conexo é uma empresa que traz a tecnologia voltada para a gastronomia. Então, por exemplo, a nossa máquina de suco de laranja, ele forneceu a máquina, as garrafinhas e a laranja. Conexo, obrigado. E temos também a Pegoraro, que tem a distribuição como excelência. Grupo Pegoraro, que uma das marcas que eles distribuem é o chocolate Lacta. Oh, né? Coisa boa. É o maior distribuidor de chocolate Lacta aqui de Santa Catarina. Ó, não sabia dessa. E chocolatezinho também é bom, né? Na época que eu sou atleta, eu vou ser mentiroso que eu não gosto. Eu gosto sim. Depois de uma prova, né? Coisa boa. A gente tem que focar muito na alimentação, lógico. Sempre quando eu tô em ciclo de prova, mas depois eu... Na época eu sou atleta que eu não deguste algumas coisas boas, não. Quando você vem aqui no nosso café, que você vê muito café da manhã, né? De que maneira o atleta ou a pessoa que treina, que está cuidando da saúde, pode se beneficiar do nosso café da manhã aqui na padaria? A gente tem aqui pão. A gente pode comer pão, não tem problema nenhum. E tem vários tipos. Tem vários tipos de sem pão. Glúten, sem lactose, se a pessoa quiser. Pão. A gente tem aqui os laticínios, né? Queijo e tudo mais, queijo branco. Frutas. Bastante. Ovo mexido, sempre tem ali. Eu tenho ovo mexido, tenho ovo frito e tem uma que eu faço assada, que é uma omelete pequenininha, bem gostosa. Tem a bananinha frita que tem ali. Pô, não tem problema nenhum um cafezinho com uma bananinha frita. Então, acho que o café da manhã que tu toma lá dentro da tua casa, que ele é regulado, digamos assim, um atleta, ele consegue tomar aqui na Big Pan. Eu não tenho dúvida, porque diversas vezes eu vim aqui e consumi o café que eu tinha que comer. Lógico que de vez em quando tem um pedacinho de bolo, um pedacinho de pudim, que eu gosto muito, mas aqui tem tudo que precisa e o atleta não vai passar fome. William, eu preparei aqui uma lembrança pra você. Coisa nosso boa. famoso pastel de nata, uma receita portuguesa. Já comi aqui, inclusive, no café. Então, isso é com muito carinho. Obrigado, Samuca. Obrigado por ser nosso cliente, por prestigiar nosso Espaço Café, por aceitar o convite, né? Opa! De sentar nessa mesa aqui. Galera, essa mesa aqui tá sempre aqui disponível, tá? Tem a plaquinha, tem o troféu que a gente ganhou da Enfro. Quiser vir aqui fazer uma selfie, bater uma foto, compartilhar, se inspirar. E quem sabe um dia, né? Você vai sentar também aqui e vai ser entrevistado conversar um pouco, por né? Samuca da Big Pan e divulgar a tua jornada, a tua história. Maravilha. Obrigado, foi um presente ter você aqui. Deus te dê energia. Amém. Que a cirurgia seja um sucesso. Amém, vai ser. E que você consiga voltar lá no Fodax Man. Eu vou voltar esse ano, graças a Deus, tudo certo. Tchau, tchau, galera. Valeu, obrigado, galera. hein? Muito obrigado.